A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o nosso espírito. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Mike Mitterstein, da Igreja Sem Mácula. A gente está no melhor lugar que alguém poderia estar. Davi mesmo disse nos Salmos: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 dias no mundo. Certa vez Jesus, ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes. E quando ele fez essa multiplicação, se você ler a passagem, você vai ver que o povo que estava ali vendo essa multiplicação, Jesus termina a multiplicação, ele vai para o outro lado da banda do mar. Ele pega um barco e vai para o outro lado. Quando ele sai do lugar que ele fez a multiplicação e vai para o outro lado, quem estava lá do outro lado? O mesmo povo que viu ele fazendo o quê? A multiplicação. E quando ele chega lá, ele fala assim para esse povo, ele não fala: que maravilha, agora eu sei que vocês querem realmente o reino dos céus na vida de vocês. Foi isso que ele falou? Não. Ele falou assim: ó, sabe o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão aqui buscando uma comida que perece e não uma comida que permanece. O povo estava lá pelo sinal que Jesus fez na multiplicação, mas eles não queriam a Cristo. Eles queriam aquilo que Cristo poderia oferecer. É o que está escrito em Filipenses 2:21, que o povo busca aquilo que é do seu proveito e não o que é de Cristo Jesus. A gente, nessa quinta-feira, e é o sermão que eu vou pregar hoje, nesse domingo, porque quinta-feira faltou um monte de gente, meu Deus, um monte de gente. Esse sermão que eu preparei, eu queria que toda a igreja ela ouvisse isso aqui. É de suma importância você entender o que é o primeiro amor, aquilo que muitas pessoas deixam de lado, aquilo que muitas pessoas perderam e não perceberam. O primeiro amor é o primeiro ato do cristão de ter intimidade com Deus, é quando ele se achega ao seu primeiro amor. Agora, é a maior tragédia de uma pessoa, pior do que um suicídio, quando ela perde o primeiro amor. Amém? Apocalipse capítulo 2, o último livro da Bíblia. Eu acho que não tem como ter dificuldade de achar, mas você que tem dificuldade, peça para o obreiro ajudar você a achar. Apocalipse capítulo 2. Quinta-feira a gente faz a reunião ou o culto de oração. O culto de oração é de suma importância. Perguntaram para um certo pregador: o que é mais importante, a palavra ou a oração? Alguém sabe informar o que é mais importante, pessoal? O que é mais importante, a palavra ou a oração? Mas como vocês falam isso? Por quê? O que é mais importante num pássaro, a asa direita ou a esquerda? A oração e a palavra são importantes. Né? As duas andam junto. Você não tem como ter conhecimento da palavra se você não ora. Você não tem como orar se você não lê a palavra. Impossível. Os dois estão juntos. O homem que compreendeu a palavra da verdade, porque a Bíblia diz que devemos orar sem cessar. Nós pregamos aqui quinta retrasada, Lucas 11:1, que os discípulos falaram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, porque nós não sabemos. Nós não sabemos como orar. A nossa oração é aquela oração de petição. Muitas das vezes quando nós oramos a Deus, você pode ver as palavras que são pronunciadas da nossa boca, muitas das vezes nós se colocamos diante dele para expor nossas necessidades, e muitas das vezes esquecemos que a maior necessidade do homem é ele ter intimidade com Deus. Você pode estar bem do lado de fora, ter tudo que você precisa, se você está mal do lado de dentro, você não tem nada. Se você analisar a vida de Jó, por que a Bíblia diz que Jó não pecou com seus lábios? Porque ele tinha tudo, que era o próprio Deus dentro dele.
A própria palavra diz que sobrou somente a sua mulher, e ele chegou para a mulher chegou para Jó e falou assim: Jó, por que tu não amaldiçoas seu Deus e morre, rapaz? O que ele falou para ela? Você fala que nem louca, você é louca. Ou seja, a Bíblia diz que em tudo Jó não pecou com seus, porque Jó era um homem piedoso, Jó tinha intimidade com Deus. Veja bem que a Bíblia diz que todos os dias os filhos de Jó se reuniam para banquetear, eles faziam banquete todo dia. E quando eles saíam do banquete, a Bíblia diz que todos os dias Jó pegava um cevado, subia um monte, sacrificava no altar o número dos seus filhos, o cevado, para que os seus filhos não tivessem pecado contra Deus. A Bíblia diz que Jó era um homem piedoso. E um homem piedoso, aquele homem que ora, se coloca diante de Deus. Olha o que a gente vai falar aqui nessa noite. Você conhece essa passagem, mas talvez você interpretou ela da maneira que você a leu. Mas eu vou explicar para você o que ela está explicando aqui. Apocalipse capítulo 2. Todos acharam? Amém, gente? Eu só ouvi o amém do Vitor, né, Vitor? Apocalipse capítulo 2, diz assim: carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as suas obras. Olha só, presta muita atenção, por favor. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar os homens maus, e que pusesses à prova o que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achasses mentirosos, e tens perseverança, e suportasses provas por causa do meu nome, e não te deixasses esmurecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonasses o teu primeiro... Abandonou o quê? O primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha para cá um minutinho, presta muita atenção. Ao observar essa passagem de Apocalipse capítulo 2, aonde Cristo, ele tem uma queixa, os obreiros podem sentar também por gentileza, aonde Cristo, ele tem uma queixa contra a igreja de Éfeso. Você vê que, se você perceber essa queixa que Cristo tem contra essa igreja, ela vai muito além de um homem que é poderoso em obras, ou talvez em conhecimento, ou até mesmo sobre a sua apologética. O que é apologética? É a sua defesa do evangelho, a sua defesa da fé, referente à doutrina que é pregada na igreja. Nós temos a nossa apologética, nós defendemos o evangelho de Cristo. Então essa igreja de Éfeso, se a gente perceber, a queixa de Cristo contra ela ia muito além de todas as obras, de toda a defesa, de todos os argumentos necessários que ela precisa para ser uma igreja salva. A igreja de Éfeso teria todas as características de uma igreja que aos olhos da religião seria próxima da palavra, ou talvez a igreja mais santa. Você vê que Jesus, ele começa na carta, se a gente for perceber, ele começa na carta, Cristo, ele expõe muitas das qualidades referidas à igreja de Éfeso, muitas qualidades, muitas. Você vê que Cristo, ele começa falando para a igreja de Éfeso, Jesus fala, né, eu conheço as tuas obras. Jesus falou, eu conheço as suas obras. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que a gente pode referir obras? O que a gente pode dizer que são obras, baseado dentro de uma igreja? Ajudar os necessitados é obra, pessoal? É obra, sim ou não? Ajudar os necessitados é uma obra extraordinária de uma pessoa salva. Expor a palavra diante de um auditório é obra? O que eu estou fazendo aqui não é obra? É obra. Isso daqui é obra. Ajudar os necessitados é obra. Pregar a palavra é obra. Visitar os órfãos e as viúvas é obra. É obra. É obra de uma pessoa salva. É obra de uma pessoa que foi redimida por Cristo Jesus na cruz e foi salva. Quando Cristo fala, eu conheço as suas obras, Cristo conhecia todas essas obras que eu estou falando para vocês agora. A igreja de Éfeso ajudava os necessitados. Eles pregavam a palavra constantemente, não só pregavam, mas como defendiam o evangelho.
Repartir o pão com os famintos é obra? É obra de uma pessoa salva. Se a gente recolher na nossa casa os pobres e os desabrigados, e se algum deles, eles estiverem nus e nós o cobrimos, é obra? Também é obra. Tudo isso que eu acabei de falar são obras referente a uma pessoa que é salva. Aparentemente, uma pessoa que é salva, uma igreja exemplo, uma pessoa ou uma igreja estampada à imagem e semelhança de Cristo, porque tem obras. E Tiago mesmo fala, assim como um corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras também é morta. Você é cristão? Sim. Eu só vou saber se você é cristão através das suas obras. Você é salvo? Eu sou salvo, pastor. Cristo me salvou. Eu estava no mundo, eu era um homem perdido, eu era uma mulher perdida, eu era uma pessoa que eu descumpria com a lei de Deus. Mas quando eu fui resgatado por Cristo, hoje eu sou uma nova criatura. Eu fui regenerada pelo sangue de Cristo. Eu fui lavado pelo sabão do lavandeiro. Tudo isso são obras baseadas numa pessoa salva. Tudo isso são características de uma pessoa exemplo, ou de uma igreja exemplo. Também Jesus ele elogia através do labor de perseverança de Éfeso. Ou seja, Éfeso era uma igreja que perseverava? Sim ou não? A Bíblia não fala, Jesus não falou assim, eu conheço o seu labor e a sua perseverança. Era uma igreja que trabalhava ardentemente, constantemente, pelo Evangelho, principalmente pela defesa do Evangelho. Se você ler no livro de Atos, capítulo 18, versículo 19, você vai ver que a Bíblia diz que em Éfeso, nessa mesma igreja de Apocalipse, capítulo 2, lá no livro de Atos 18, 19, que em Éfeso, Paulo entrava na sinagoga dos judeus para contender e disputar com os judeus referente à palavra. Paulo falava para Timóteo assim, Timóteo, fica aqui um pouquinho, porque eu vou lá dentro da sinagoga dos judeus mostrar para ele o que é o cristianismo. O que era o judaísmo? Era a sombra voltada para Cristo. Cristo veio, Cristo foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, e nós somos justificados mediante a fé em Cristo. Então Paulo entrava na sinagoga dos judeus para explicar isso aí. Então Éfeso tinha apologética, tinha defesa do evangelho. Paulo era um grande defensor do evangelho, estava na igreja de Éfeso. Se você ler Atos capítulo 18, versículo 24, você vai ver que diz que em Éfeso chegou um homem, um certo judeu chamado Apolo, que ele era natural de Alexandria, a cidade que foi fundada por Alexandre o Grande, lá no helenismo. Então Apolo, ele chega em Éfeso, mas a Bíblia dá a característica de Apolo, que ele era um varão eloquente, que ele era um homem poderoso nas Escrituras, um homem conhecedor das Escrituras. Esse Apolo, que era de Alexandria, ele era instruído no caminho do Senhor, e era fervoroso no Espírito. Não era somente um homem que pregava da boca para fora, mas era fervoroso no Espírito, que falava e ensinava diligentemente as coisas de Deus, as coisas de Cristo, meu Deus. Até um determinado momento, a igreja de Éfeso era uma igreja o quê? Exemplo, ela é. Até esse momento, pastor, essa é a igreja verdadeira. Essa é a igreja que eu queria estar dentro dela, porque tem doutrina, tem defesa do evangelho, tem obras, principalmente obra social, ajuda os necessitados, tem tudo, perseveram. Jesus conhecia o labor daquela igreja. Jesus sabia que Éfeso não podia suportar os maus apóstolos, que diziam que eram apóstolos, mas não eram, a própria palavra fala isso. Jesus continua dizendo que em Éfeso eles não podiam suportar os homens maus, e que sempre ele colocava a prova os que diziam ser obreiros, ou que diziam ser apóstolos, porém não eram. Então Éfeso era a igreja praticamente certa, a igreja não mais perto de casa, mas perto da Bíblia. Se você ler em 1 Timóteo 1,3, a Bíblia diz que Paulo exorta Timóteo para que ele fique em Éfeso, nessa mesma igreja, para advertir alguns que não ensinem outra doutrina, a não ser a doutrina de Cristo crucificado. Paulo exorta Timóteo, Timóteo, fica em Éfeso, e exorta todo mundo, exorta eles para que eles não ensinem uma outra doutrina, que vai além daquilo que nós já temos pregado. Se você ler Gálatas capítulo 1:6 em diante, você vai ver que Paulo fala assim, mas mesmo que eu, ou um anjo do céu,
viesse anunciar-se um outro evangelho, fora esse que nós já temos anunciado, considere-o anátema, amaldiçoado. Ou seja, mesmo que ele, um anjo do céu, anunciasse um outro evangelho. Então Paulo fala para Timóteo, permanece em Éfeso e não deixa que eles venham contrariar essa doutrina que eu tenho passado para você. E que eles não se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questão do que edificação da igreja. Se a gente vê, tem Paulo, tem Apolo, tem Timóteo. Se você continuar a história de Éfeso, tem Priscila, tem Áquila. A igreja de Éfeso tinha os melhores pastores, os melhores mestres, os melhores mentores, os melhores guias. A igreja de Éfeso tinha tudo o que uma pessoa precisa para crescimento na boa palavra da verdade, tudo. Éfeso também era uma igreja que suportava provas. Você vê que a própria palavra diz que eles suportavam provas por causa do nome de Cristo, e por isso nunca tinham esmurecido. Eles recebiam perseguições diárias, bombardeio diário, perseguições, aflições, contendas, rinchas dentro da igreja, mas a Bíblia diz que eles permaneciam, eles não esmureciam na fé, eles suportavam tudo isso por causa do amor a Cristo. Éfeso tinha praticamente tudo de melhor, porém, presta atenção nessa parte, o pesadelo de Éfeso se resume em uma única frase, tenho, porém, contra ti. A gente não tem na igreja pessoas que têm boas obras na igreja? Sim ou não? A gente não tem gente aqui na igreja que ajuda os necessitados? A gente não tem eruditos acerca da palavra de Deus dentro da igreja? Temos, sim ou não? A gente não tem pessoas que suportam aflições por causa de Cristo? Temos. Tudo isso que a gente viu aqui, a gente tem dentro da igreja também. E quando o maior pesadelo da igreja de Éfeso vem à tona, que o próprio Cristo na carta que é entregue a essa igreja, e o primeiro ponto, depois das características que ela tinha, tenho porém contra ti, essa expressão usada por Cristo, tenho porém contra ti, mostra que entre todas as características e elogios que Éfeso recebera na primeira parte, nenhuma delas foi o suficiente para mudar o pensamento de Cristo quando o assunto foi relacionado ao primeiro amor. Nenhuma dessas características, meu Deus, foi o suficiente para mudar aquilo que foi o seu pior pesadelo, primeiro amor. As práticas da primeira caridade. Se a gente observar o significado da palavra amor no dicionário, a gente vai ver que tem dois significados importantes para a igreja: a devoção e a adoração. Ou seja, a minha devoção a Deus e a minha adoração. E como que eu adoro a Deus? Através da minha oração. E como eu faço as minhas devoções a Deus? Através da minha oração. Eu adoro a Deus em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Deus, próprio Cristo, procura aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ele está procurando. Quando você está diante do altar, está tocando louvor, está lá o pastor cantando junto com a igreja, você está de olhos abertos ou os olhos fechados, você está adorando a Deus, você está salmodiando a Ele, entregando o seu culto racional, você está orando a Ele, falando com Ele. Isso é um primeiro amor. Isso que se refere à palavra amor. E como que eu adoro a Deus? É através da minha oração. A gente pode observar que Éfeso tinha tudo, só não tinha vida piedosa, só não tinha vida de oração. Éfeso tinha doutrina, só não tinha anseio pelo quarto secreto. Éfeso espalhava Cristo da boca para fora, porém deixava de lado o altar que não recebia elogios, que é o seu quarto de oração, que é o lugar oculto onde não tem ninguém nos observando, é o momento que a gente se coloca diante de Deus. E o próprio livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6 diz: quando orardes a Deus, entra no teu quarto e em secreto fale com o seu Deus, que em secreto Ele te recompensará. Somente em secreto, vida piedosa, é o que praticamente a igreja de Éfeso não tinha. A igreja de Éfeso tinha tudo, mas não tinha vida de oração, não tinha vida piedosa.
Eu penso várias vezes, eu estava falando nessa quinta-feira aqui, meu Deus. Eu penso várias vezes o que o doutor J.B. Phillips falou sobre os primeiros capítulos do livro de Atos, o estudo, praticamente a teologia sistemática que J.B. Phillips ele falou, expõe. As primeiras palavras dele diz assim: essa era a igreja, no livro de Atos capítulo 2, quando ele faz o estudo do dia de Pentecoste, aonde nasce a igreja, aonde nasce a perseverança dos santos, aonde nasce, como diz a própria palavra de Deus, e perseveravam unânimes em oração, no partir do pão, nas ações de graça, em cada alma havia temor e singeleza de espírito, alegria, oração, singeleza, temor. Quando J.B. Phillips, ele interpreta o livro de Atos capítulo 2, ele diz: essa é a igreja de Cristo, antes de se tornar obesa, sem fôlego pela prosperidade. A doutrina da prosperidade, essa é a igreja de Cristo, antes de se tornar conhecida pela organização. Você vê que os maiores seminários que são realizados hoje dentro da igreja são seminários organizados. Tem o momento do pastor pregar, tem o momento do louvor cantar, tem o momento do teatro ser realizado, tem o momento do grupo de dança, ou seja, é uma organização. Ou seja, essa é a igreja de Cristo antes de se tornar conhecida pela organização. Tem igreja que é conhecida pela organização, mas não é conhecida pela vida de oração. É conhecida por tudo, pela estampa nas paredes, pelo melhor som, pelas melhores poltronas, pelo melhor ambiente, mas não é conhecida pelos membros de joelho no chão. Não é conhecida. Eu preguei aqui há muito tempo, já faz 3 anos atrás. Eu não sei se você é desse tempo, mas vamos colocar 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando você entrava numa igreja pentecostal, meu Deus, o que os membros estavam fazendo? Estavam mexendo no celular? Não. Por que o povo faz isso hoje em dia? Quando você entrava numa igreja pentecostal, o que as pessoas estavam fazendo? Ei, pessoal, orando, com o joelho no chão, com a cara no pó, pedindo para Deus: tenha misericórdia de mim. Hoje não se vê mais isso. Hoje vê as pessoas conversando com tudo e com todos, mas não conversam com Cristo. Você entrava numa igreja pentecostal, parecia que o culto já tinha começado, é ou não é? Estava todos reunidos na oração, no momento de singeleza. O pastor, antes de começar a subir o culto para pregar, todos já estavam cheios do Espírito Santo. Todos, meu Deus. Por que as pessoas saem vazias do culto? Porque não se prepararam antes. Para você realizar uma prova, você tem que fazer o que antes? Se preparar, estudar, é ou não é? Não é diferente no mundo espiritual. Não acha você que saindo de uma semana cheia de pecado, você homem carnal, mulher carnal, que passou a sua vida inteira em pecado, blasfemando contra a palavra de Deus, e chegar num culto, você quer que a sua vida mude? Não vai mudar. É honra, glória em glória. Não é da noite para o dia. Não. Essa é a igreja de Cristo hoje em dia. É como eu falo, coloquei 3 placas na igreja: proibido mexer no, mas eu só se está escrito em hebraico lá, é ou não é? Porque as pessoas não conseguem compreender isso. Mexe no celular em casa, meu Deus. Se você quer mexer no celular dentro da igreja, não venha para a igreja, por favor. Não faça isso. Você não pode mexer no celular no seu serviço, e você respeita, é ou não é? E por que na igreja pode? Você chega atrasado no seu serviço, mas na igreja pode, é ou não é? Olha a falta de temor com Deus. Olha a falta de temor com a palavra de Deus. Então tudo na nossa vida lá fora é mais fácil. Quando é para Deus é mais difícil. Se o seu patrão pede para você passar um pouco do horário, fazer a tal de hora extra, você faz. Mas se o pastor ficar aqui 1 hora a mais, pregando, passando palavra, orando, as pessoas já se sintam cansadas na cadeira. Não querem ter vida piedosa, meu Deus. A Bíblia fala que a igreja de Atos permanecia unânime todos os dias no templo, no cenáculo, todos os dias. Não era todo domingo. É fácil você estar aqui todo domingo, sim ou não? É muito fácil. Isso você já levou nas costas a religião ou a placa da igreja sem mácula. Eu nunca pedi para você defender a igreja. Defenda a sua fé e defenda a palavra.
Amém? Ou seja, a igreja de hoje em dia está inchada pelas reuniões de prosperidade, pelas reuniões de cura. É como eu sempre falo, quer encher uma igreja? Pregue sobre prosperidade, sobre revelações, pregue sobre cura. Quer esvaziá-la? Pregue o livro de Romanos. Você esvazia ela num piscar de olhos. A igreja bíblica nunca tem a tendência de crescer, porque as pessoas nunca suportam ouvir a verdade, elas não querem. É isso que a gente está falando agora. E você me conhece já há 3 anos, eu nunca preguei aquilo que agrada a você, mesmo você ficando bravo com o pastor ou não, meu Deus. Como disse Pedro, importa mais agradar a Deus do que os homens. Eu prefiro que você me olhe atravessado, mas não ele. Eu prefiro que Deus me olhe e fala, você fez aquilo que era para fazer, você pregou o que era para pregar. Ah, pastor, eu não gostei. Então fale com ele, mas eu quero que você me mostre aonde que está errado o que eu estou pregando para vocês. Eu sempre falo isso. Então essa é a igreja de Cristo, que não recitava orações no livro de Atos, porém eles oravam no Espírito Santo, pois há uma grande diferença nisso. Uma grande diferença nisso. Os maiores, olha que coisa interessante, presta muita atenção, por favor. As maiores tragédias nos seminários teológicos de hoje em dia são que esse seminário transforma os homens, fazem que eles venham conhecer somente a palavra de Deus. E isso nunca vai mudar nada na vida de vocês, porque a questão não é conhecer a palavra de Deus, a questão é conhecer o Deus da palavra. Conhecer o Deus da palavra. Eu falei nessa quinta-feira aqui, para que mais erudito que os fariseus, sim ou não? Conhecedores da lei, até então Cristo chamou eles o quê? Filhos do diabo. Conhecedores da palavra, filhos do diabo. Raça de víbora. Quem vos impediu para vocês não creres na ira vindoura? Conheciam da palavra, mas não conheciam Deus da palavra. Uma coisa é você ouvir falar de Deus, outra coisa é Deus se manifestar dentro de vocês. Uma coisa é você sair daqui, talvez movido por sentimento, porque a palavra tocou no meu coração, pastor. E a sua semana, durante 7 dias, não teve um dia que você se colocou de joelhos para falar com o seu Deus. Um dia. As pessoas são assim. Nós temos que decidir hoje se a nossa vida de oração é algo absoluto ou se ela é algo obsoleto. Se é algo absoluto na nossa vida ou é algo obsoleto. Algo que não se usa mais ou já se findou a eficácia em nós. Tem gente que perdeu o espírito de oração. Tem gente que não ora mais. Perdeu a vida piedosa que tinha antes. Olha o que você era antes e olha o que você se tornou hoje. Foi Deus que se esqueceu de vocês, pessoal? Não. O que é que Jeremias fala? 2 males o meu povo fez. Amém? Me trocaram por cisternas rotas? Sim. Cisternas que não jorram água. O meu povo me trocou por aquilo que não é de nenhum proveito. Que não é de nenhum proveito. O povo de Deus tem essa facilidade. Continua Deus falando, o meu povo tem a tendência de me deixar. Todos os dias eu estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Deus fala assim para Sião, todos os dias eu estendi as minhas mãos a Sião, mas quanto mais eu estendi as minhas mãos, mais eles se desviavam de mim. O problema não está em Deus não, o problema está dentro da gente. O problema está na gente que não ora, o problema está na gente que temos vergonha de falar de Cristo. O problema está na gente. Quando o pastor levanta um propósito de oração, a grande maioria da igreja não ora. Por isso que eu não peço nem para você levantar a mão, porque vai ser vergonhoso para vocês. Quando a gente faz o propósito da semana de santificação antes da Santa Ceia, e teve um dia que eu falei, quem santificou? 3 ou 2 pessoas levantaram a mão, o resto da igreja não levantou. Vergonhoso. Você não deveria nem ser chamado de cristão, porque cristão é aquele que segue a Cristo. E o que Cristo fazia demais? Oração. Subia no monte e orava sozinho. Eu, né? Subia no monte e orava sozinho. Ou seja, ou usaremos da oração
dela eternamente para conectar a gente com Deus, ou a gente vamos praticar o que o mundo nos oferece e esquecemos de tudo isso aqui que eu acabei de pregar, porque Apocalipse mesmo fala que aquele que é santo santifique-se cada vez mais, e aquele que é impuro se lance para a impureza. Você é um homem santo? Sim ou não? Quem que é um homem ou uma mulher santa? Levanta a mão. Então santifique-se cada vez mais, busque cada vez mais, ore cada vez mais, busque conhecer mais o Deus da palavra. Não tem coisa melhor, meu amigo, quando você se coloca de joelho, você já sabe que o céu se abre sobre a sua vida. Nós pregamos semana passada, George Miller, o pregador dos orfanatos. Diz a biografia que quando George Miller pregava, os céus ficavam em silêncio. Quando ele orava, quando ele colocava os joelhos no chão, orando, pedindo misericórdia para Deus, os céus ficavam em silêncio. As pessoas ouviam a oração de George Miller. Perdão. Deixa eu dizer para vocês uma coisa interessante. No livro de Atos, continua dizendo, J.B. Phillips, por acaso não impressiona quando nós lemos o livro de Atos, em que Atos, um certo sermão que foi pregado por Pedro, produziu 3.000 almas salvas, meu Deus. Pedro prega naquele momento, diante do templo, 3.000 almas se salvaram, e nos dias de hoje são pregados 3.000 sermões, e não produz uma alma salva, uma. Por isso que eu sempre falo, as igrejas estão inchadas de entretenimento, inchada daquilo que o pastor oferece, a reunião de prosperidade, a reunião de cura, a reunião das bem-aventuranças, do que o mundo pode oferecer. Jesus nunca te ofereceu isso. Me mostra na Bíblia onde Ele te ofereceu que você vai ser bem sucedido nessa terra. Filipenses mesmo diz que nós não fomos chamados apenas para crer, mas a padecer por Ele. Timóteo 6,9 diz que aqueles que querem ser ricos caem em várias tentações, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E tu, homem de Deus, foge dessas coisas, foge. Ou seja, o sermão do livro de Atos, um sermão, produziu 3.000 almas salvas, e hoje 3.000 sermões não produz uma alma salva, uma sequer. E isso por acaso não perturba a gente, pessoal? Por acaso não nos perturba? Na igreja de Atos todos estavam maravilhados pela oração. A Bíblia diz que eles permaneciam. Se você ler sobre Estevão, o primeiro mártir da igreja, ele orou durante 6 horas, pregou durante 6 horas, 7 horas, até ser martirizado. Todos estavam reunidos, meu Deus, e agora nas nossas igrejas, todos querem se ocupar não mais com a oração. Ninguém mais se ocupa com a oração. A igreja começou no cenáculo, desprezada, com um grupo de homens agonizando, e está terminando hoje, meu Deus, dentro de uma sala, com um grupo de pessoas organizando. Começou com pessoas orando agonizada. Oh Deus, tenha misericórdia da nossa alma, senão nós iremos desfalecer no nosso pecado. Hoje as reuniões estão terminando dentro de salas, preparando as organizações. Quem que nós vamos chamar para pregar tal dia? Posso ser sincero? Posso mesmo? Nada contra com as igrejas que chamam o pastor para pregar, nada contra. Mas a Bíblia diz que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Amém? Eu já fui chamado várias vezes para pregar em vários lugares. O obreiro Valmor é testemunha. Tem muita gente que é testemunha. Eu fui chamado até para pregar lá em São Paulo, Rio de Janeiro. Talvez final de ano eu estou indo para lá. Mas não é nada certo ainda. Só que eu digo uma coisa para vocês. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. A minha igreja tem que viver uma vida santa e piedosa por aquilo que o pastor tem ensinado. Se um pastor chama um pregador de fora para o seu altar, porque a igreja está muito morta e precisa de um avivamento, essa parte morta de sua igreja está vindo do altar e não do povo. Porque quem está oferecendo comida sou eu. Quem está oferecendo o alimento sou eu, através do Espírito Santo.
Se a igreja está caída, está morta, está fraca, se a igreja está apagada e precisa chamar alguém de fora para pregar, porque o pastor não vê mais solução para levantar a igreja, é porque a igreja não tem vida piedosa, não tem vida de oração, não tem, porque não precisamos disso quando nós temos Cristo. Cristo é o suficiente, amém? Cristo é o suficiente. Então, quando nós olhamos para a palavra, a gente vê que o livro de Atos mostra uma igreja de fato e de verdade, que era uma igreja cristã que se agoniava diante das orações que eram feitas dentro do cenáculo. A minha contenda nessa noite é que nesse lugar não haja lugar de pessoas que viraram fantoche diante do evangelho. A minha contenda é isso. Nessa época que vivemos, precisamos de pessoas dispostas a abalar os céus e o inferno com as suas orações. Nesse tempo que vivemos, o que precisamos hoje é um avivamento de santidade. É pessoas que se voltam para a santidade, um avivamento de caráter, de pessoas que estão completamente sem interesses próprios. Um avivamento de pessoas que não pensam mais nas coisas do mundo, mas pensam naquilo que é eterno. Jesus mesmo disse: buscai o que é do alto e não o que é de baixo. Buscai aquilo que o ladrão não pode me dar, aquilo que o ferrugem não consome, aquilo que a traça não corrói. Devemos buscar aquilo que é eterno, amém? E que estão preparadas para colocarem as suas vidas no altar. Essas pessoas, meu Deus, sabe, pessoal, eu estou convencido que 95% das pessoas que vieram aqui nessa noite, nesse santuário, não vieram para se encontrar com Deus, elas vieram apenas para ouvir um sermão, apenas para isso. Eu vou lá porque eu quero ouvir uma palavra. Não, eu tenho que estar aqui para ter um encontro com meu Deus. Eu tenho que estar aqui para encontrar aquele que me salvou, o meu Cristo. O Cristo crucificado, ressuscitado, que me deu vida. O Cristo, como diz a própria palavra, meu Deus, todos se extraviaram e carecem e necessitam da misericórdia de Deus, tanto judeus, gregos e gentios. Todos, meu Deus, todos nós precisamos dele. E somente através da vida de oração nós podemos contemplar a beleza e a formosura da sua santidade. Hebreus mesmo diz que sem santidade ninguém verá Deus. Eu não posso ver Deus se eu não me santifico, meu Deus. Observe na palavra, você pode ver o Velho Testamento inteirinho. Observe na palavra o quanto Deus se aflige com o nosso pecado. Observe na palavra o quanto Deus ele tem repugnância pelo homem que tem prazer no pecado. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, os argumentos de Deus e a ira de Deus não era contra os amalequitas, não era contra os heteus, os amorreus ou o exército inimigo, não, mas a queixa de Deus e a ira de Deus era contra o seu próprio povo, contra o povo de Israel. Quando nós observamos a palavra, a gente vê a ira de Deus caindo contra o seu próprio povo e não contra o exército inimigo. É isso que está acontecendo no livro de Apocalipse, capítulo 2. As cartas não estão sendo entregues para quem está no mundo. A Bíblia diz: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, assim diz aquele que tem as 7 estrelas nas suas mãos, os 7 candeeiros de ouro. Eu conheço as suas obras, eu sei que não pode suportar os maus, sei que tem perseverado pelo meu nome, todas as qualidades perfeitas, mas nada é o suficiente quando ele diz: eu tenho contra vocês, contra cada um aqui de dentro, que vocês deixaram a vida piedosa, vocês deixaram de orar. É praticamente escandaloso, pessoas aqui dentro hoje, que estão 3 anos de evangelho genuíno, e eu perguntar para vocês aqui, quantas vezes vocês se colocaram diante da presença de Deus essa semana? E se colocaram, quanto tempo foi a oração de vocês? Quanto tempo vocês oraram? Pastor, eu faço aquela oração, sabe? Aquela oração costumeira, e pedir para Deus abençoar meu dia, minha família, e obrigado pelo meu trabalho. Amém. Vai crendo que essa é a oração sincera que Deus ele se agrada. O problema de hoje no mundo não é contra o comunismo. Deus não tem nada contra o comunismo, contra o sincretismo religioso ou coisa parecida. A queixa de Deus é contra o seu povo, contra o povo da igreja. Nós somos tão mundanos, tão frios, e esquecemos o primeiro amor.
Nós somos tão frívolos, meu Deus, que temos deixado o primeiro amor de lado. O diabo, ele está de pé, e ele não está passando o dedo em volta do mundo, não. Ele está passando o dedo ao redor da igreja de Cristo, e ele está falando assim: a igreja de Cristo está adormecida, deixe eles dormir. Essa foi uma das maiores advertências do apóstolo Paulo: desperta tu que dormes, desperta vocês que estão dormindo. Porque o sermão que nós estamos pregando hoje é uma advertência quanto muitas pessoas que estão aqui caíram já faz muito tempo, mas não perceberam. Não perceberam, meu Deus. Porque se nós descobrimos ou redescobrimos o poder da oração e do Espírito, nós iremos sacudir com o inferno. Nós iremos abalar o inferno. Vamos, pessoal, vocês acham, como eu falei nessa quinta-feira, que se o diabo tivesse uma lista negra de 10 homens ou 10 mulheres nessa lista, será que daqueles homens e mulheres mais procurados, será que o nome de vocês estaria no meio? Será que o nome de vocês estariam nessa lista? Porque quando os filhos de Cefa saíram da presença de Paulo, vendo Paulo expulsar um demônio, falaram assim: vamos fazer igual, né? Saíram os 3 filhos de Cefa, encontraram uma pessoa endemoniada, botaram a mão sobre aquela pessoa e falaram assim: sai em nome de Jesus, aquele que Paulo tanto prega. O que o diabo fala? Conheço a Paulo e sei bem quem é Jesus, e vós quem sois? Será que vocês estão na lista negra do diabo? Homens mais procurados, mulheres mais procuradas. Será que quando vocês se colocam de oração, o inferno treme? Será que o inferno se abala, pessoal, quando vocês colocam o joelho no chão? Ou o diabo não está nem aí? É mais um dia, é mais um momento, estão perdendo tempo. Não, continuem, é isso que vocês estão fazendo. Homens e mulheres adormecidas oram debalde, buscam a Deus debalde, quando a oração não está sendo ouvida e não está sendo respondida. Aquela oração rala, aquela oração frívola que não passa do teto para cima. E como diz Apocalipse: porque não és quente e nem frio, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. É muito sério o que eu estou falando aqui. Você pode ler no livro de Atos 19:15. Conheço a Paulo e sei bem quem é Jesus. E vocês quem são? Ah, pastor, Deus me livre de ser conhecido pelo diabo. Eu quero que quando fala do meu nome lá, eu quero que ele se estremeça. Amém? Eu quero que ele se estremeça. Porque não é fácil permanecer de pé. Já para um homem com vida piedosa, já é difícil. Imagina uma pessoa que não ora. Né? Uma que a pessoa quando vai orar, ela se sente vazia e fria. Oh, maravilhosa graça, que salvou um homem miserável como eu. Que salvou homens e mulheres miseráveis como a gente. Por isso que Paulo falava: miserável homem que sou, quem pode me livrar do corpo dessa morte? Mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por Cristo, porque antes de eu encontrar Ele, foi Ele que me encontrou. O perdido era eu e não Ele. O livro de João mesmo disse: não foi vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós. Foi Ele que nos escolheu. Amém? Hoje nós estamos aqui porque foi Ele que nos escolheu. O homem não tem nenhuma condição de escolher a Cristo, porque Gênesis mesmo fala que a maldade do coração do homem é constante. Diariamente a nossa carne luta e reluta para não fazer a vontade do Espírito. Se nós estamos aqui, graças a Deus por Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, aplauda Ele bem forte que Ele merece.